Olá, queridos! Olá, meus alunos, meus mais novos alunos, agora todos meus. E aí, gente, o que é que vocês acharam do nosso primeiro conteúdo online? Espero que vocês tenham gostado. E hoje eu vou trazer um conteúdo assim muito interessante, né? Que a gente vai estar dando entrada aí nesse mundo dos medicamentos, das formas farmacêuticas. Vai ser muito bacana. Hoje a gente vai procurar entender mais um pouquinho do que é um medicamento em si, de como é fabricado, de como é manipulado, tá certo? Então a gente vai falar algumas propriedades. Claro que está começando hoje. Teremos mais conteúdos online que a gente vai estar aprofundando mais sobre esse assunto, tá certo? Então, no nosso conteúdo online de hoje, eu preciso que vocês peguem aí o livro para quem está com o livro, certo? No capítulo 2, na página 19. Para aqueles que não têm o livro ainda, a gente vai estar disponibilizando no WhatsApp, no grupo de vocês, as páginas que eu vou estar fazendo esse conteúdo, tá certo? Então, hoje o conteúdo é sobre medicamento, tá certo? Teremos o conselho de hoje. Eu adoro dar esse conselho do dia, essa mensagem reflexiva do dia. Eu acho que é tão importante. Às vezes tem gente que diz assim, professora, parece que você estava adivinhando, aquela mensagem era para mim. Né? Então, às vezes, é o que a gente traz no dia como uma reflexão, como uma mensagem, às vezes nos conforta, nos motiva, né? Faz com que a gente tenha um dia assim incrível. Então, meu conselho de hoje vai ser o seguinte: faça as pazes com o seu passado, assim você não estraga o seu presente. Gente, quando eu trago esse trechinho, eu quero enaltecer para vocês a questão do perdão, tá? O perdão é uma das coisas mais importantes que a gente tem que colocar em prática. Tá certo? O perdão é a caridade mais bonita que a gente tem pelo outro, tá certo? Quando a gente perdoa, a gente faz automaticamente uma limpeza, porque querendo ou não, quando a gente tem algo que nos remete ao passado, que não foi bom, a gente acaba alimentando uma energia negativa dentro da gente, que gera angústia, que gera ansiedade, que gera desconforto. E isso não é bacana. Então é muito importante. Eu tenho um inimigo, eu tenho uma pessoa que me trata muito mal, eu tenho uma pessoa que não gosta de mim. Reze por essa pessoa. Entenda que ela precisa de ajuda. Né? Às vezes ela está precisando um pouco da sua ajuda, um pouco da sua oração. Pratique o perdão. O perdão é um ato de caridade lindo que a gente precisa colocar em prática, tá certo? O que os outros pensam de você não lhe diz a respeito. Gente, a coisa mais bonita que a gente precisa fazer pra gente é a questão do autorrespeito, do autocuidado, tá certo? Da autorreflexão. E que a gente tem que se aceitar, que a gente tem que se amar e se colocar em primeiro lugar, tá certo? Quando a gente se ama, a gente não permite que pessoas de fora tirem o nosso brilho. Cada um de vocês tem uma luz interna. Seja lá qual for o dia que traga tristeza, desânimo, negatividade, lembre-se, você é luz e essa luz precisa brilhar. Faça com que esse brilho aconteça. Isso é muito importante, gente. Eu digo muito que o sol ele tem seu brilho. Chega à noite e ele precisa se recolher para dar o local para quem? Para dar a vez a quem? A lua. Mas ele nunca deixa de ter o seu brilho próprio. Amanhã, logo cedo, ele vai estar lá com seu brilho, iluminando todo mundo. Então, seja essa pessoa que você consegue colocar para fora toda essa coisa bonita que você tem. Então, não deixe que ninguém apague a sua luz, tá certo? O tempo cura quase tudo. Só precisamos dar tempo ao tempo e respeitar esse tempo, tá? Muitas vezes a gente quer que aconteça as coisas tudo muito rápido. Tenha paciência, tudo vai ser curado, tudo vai ser resolvido. Só precisa ter calma,
tá certo? Essa é a minha mensagem do dia para vocês, o conselho de hoje, o conselho da tia Pri. Gente, vamos iniciar então o nosso conteúdo online com essa positividade de sempre? Vamos lá. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Finalidades dos medicamentos, formas farmacêuticas e principais recipientes farmacotécnicos, desculpa. Gente, coisas novas, né? Que muitos de vocês, eu acho que nem ouviram falar ainda sobre formas farmacêuticas, recipientes, são palavras novas e que a gente precisa saber porque são coisas básicas da profissão de vocês, tá certo? Então, vamos lá dar início às finalidades dos medicamentos. E a primeira finalidade que eu trago para vocês é a profilática. Gente, já ouviram falar nesse termo profilático? Isso é muito utilizado dentro dos hospitais. E quando a gente traz essa finalidade, vamos dizer assim, olha, eu vou só tomar uma medida profilática aqui com um fulaninho de tal. Quando a gente diz esse termo, a gente está dizendo que é uma medida preventiva. Então, quando a gente faz uma profilaxia, tá? Que vem de profilática, é o quê? Profilaxia é justamente uma prevenção. O que é que pode ser um medicamento profilático? Uma vacina, por exemplo. Muitos não sabem como é feita a vacina. Gente, a vacina é simplesmente o vírus vivo da doença. Não existe o vírus vivo. Na vacina, ele vai estar esse mesmo vírus, só que inativado. Priscila, por que danada eu vou ter que colocar um vírus dentro de mim para eu não adoecer? Porque existe um mecanismo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo sem ser vacina, de a gente ficar prevenido de uma doença. Eu tive catapora na minha infância, certo? E aí, quando eu tenho a catapora, meu organismo ele já conhece aquele vírus da catapora. Quando ela se deparar de novo com uma pessoa que tem a catapora, o meu organismo vai dizer: eu já conheço esse vírus. Ele não me atinge mais, porque existe uma memória, existe uma janela imunológica que a gente chama dentro do nosso organismo, que ele já conhece aquele vírus e ele já está como se fosse assim, protegido. Porém, ninguém quer ficar doente para se proteger, para ficar imune, não é assim? E por isso existe a vacina. Por isso que a gente está aí louco atrás da vacina para esse coronavírus. Para que a gente coloque o vírus dentro da gente, só que ele de forma inativada, vai criar uma janela, uma memória. Esse vírus não vai estar dentro de mim, só que ele não vai estar ativado. E aí, quando ele se deparar com um vírus, ele vai dizer, opa, já existe esse vírus no organismo, não é nada estranho, então não gera a doença, tá certo? Então, quando eu disser assim que um medicamento ele tem uma finalidade profilática, é porque ele tem uma finalidade preventiva, ele previne doenças, tá? E um exemplo disso é a vacina. Vamos para o outro, a medida curativa. Eu tenho um medicamento que ele tem uma finalidade curativa. Então, como o nome já diz, é para promover a cura. E o que é um medicamento que me dá a cura? Por exemplo, os antibióticos. Para que serve antibiótico? Gente, antibiótico serve para matar a bactéria ou inibir a bactéria, certo? Então, bactéria é um micro-organismo que ele pode estar no nosso corpo gerando uma infecção bacteriana. E aí, essa infecção bacteriana só trata, então, fiquem bem atentos, bactéria só trata com antibiótico. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente tem uma garganta inflamada, quando tá vermelha e ardendo, doendo, só vermelha, é porque muitas vezes ela só tá inflamada. A gente vai tomar antibiótico? Não, porque tá inflamada. A gente tomaria o quê? Um anti-inflamatório, certo? Mas se tiver pus na minha garganta, aí sim, pus significa infecção bacteriana. Infecção bacteriana é tratada com antibiótico. Então, um antibiótico vai curar a infecção bacteriana? Vai. Um anti-inflamatório vai curar uma
uma inflamação? Vai. Então, esses 2 medicamentos que eu falei para vocês, eles têm uma finalidade curativa, tá? Agora, paliativa, isso é muito usado em hospitais. Olha, eu vou passar só um paliativo para ele. O que é um paliativo? Para aliviar os sintomas. Por exemplo, se uma pessoa está com dor de cabeça, febre e dor no corpo, vocês sabem que doença a pessoa tem? Não, né? Pode ser várias doenças que têm esses 3 sintomas. Eu só vou saber quando eu fizer alguns exames que me comprovem o que é que eu tenho. Enquanto isso, eu não vou ter que tomar um medicamento para minha febre, para minha dor no corpo e para minha dor de cabeça? Vou. Mas vai curar a minha doença? Vai resolver a minha doença? Não, porque eu não sei do que eu estou doente, eu estou apenas fazendo um paliativo para os sintomas. Eu só vou curar a doença quando eu descobrir o que é e tomar um medicamento curativo, né, com finalidade curativa para curar a doença. Enquanto esses medicamentos para febre e dor no corpo, eu só estou fazendo um paliativo. É só para aliviar os sintomas, tá? E por último, a gente tem por fins diagnósticos. Esses são utilizados quando a pessoa vai fazer um exame de imagem. Não sei se vocês já ouviram, mas existe um medicamento que se chama contraste. Esse contraste é para visualizar melhor o resultado do exame, ou para visualizar melhor um órgão, por exemplo, um rim que está cheio de cálculo renal. Às vezes, sem o contraste, não dá para visualizar o cálculo. Quando a gente coloca o contraste, a gente consegue visualizar esse rim com os cálculos, tá certo? Então, para fins diagnósticos, um exemplo seria o contraste. E agora a gente entra nas formas farmacêuticas. Esse assunto é riquíssimo, porém a gente vai introduzir ele hoje e vai aprofundar ele em outro conteúdo online, tá certo? Então, o que seria uma forma farmacêutica? Analisem o termo formas farmacêuticas, tá? O que é, gente? São preparações constituídas por um ou mais fármacos. O que são fármacos? Fármacos, gente, é a principal substância do medicamento. Por exemplo, o Tilenol. Tilenol é a marca. Qual é a principal substância do Tilenol? Paracetamol. Então, o que vai resolver os meus sintomas de febre, de dor no corpo, vamos supor, não é o paracetamol. Então, paracetamol é a substância que vai agir no meu corpo. Porém, naquele medicamento, existem várias outras substâncias, como água, de repente açúcar, outras substâncias. Essas outras substâncias a gente chama de substâncias auxiliares ou excipientes. Ou seja, são substâncias que vão estar juntas com a principal substância, que seria o paracetamol. Não se preocupem, esse assunto é um pouco mais complexo. Qualquer dúvida, estarei disponível no WhatsApp. E eu também vou reforçar isso quando a gente voltar para a sala de aula, tá? Mas é que vocês entendam que, vamos supor, peguei o Tilenol é a marca. Qual é a principal substância do Tilenol? Paracetamol. Ele que vai resolver meu problema. Porém, para o paracetamol existir, ele precisa estar associado a outras substâncias, como água, açúcar, outras substâncias. E aí, essas outras substâncias a gente chama de excipientes, e são as substâncias auxiliares, combinado? E eu pergunto a vocês, quais os tipos de formas farmacêuticas? Gente, vamos estudar 3 tipos de formas farmacêuticas. Sólida, semissólida e líquida, tá? Vou já exemplificar uma de cada aí para que vocês entendam. Então, quais são as formas farmacêuticas sólidas? Trouxemos alguns tipos, ó. Os pós, lembra o pó efervescente, o estomazil, o saleno de frutas, né? Ele é um pó efervescente, certo? Granulado, gente, é um medicamento que ele é como se fosse um açúcar cristal. O pó seria um açúcar refinado e o granulado açúcar cristal. Então, existem medicamentos que ele é em granulado, certo? Existem medicamentos que ele é em cápsula, que são essas cápsulas aqui, ó. Gente, a cápsula, ela tem uma particularidade. Isso eu iria falar mais na frente, mas eu acho interessante já reforçar
e falar de novo mais na frente. Essa cápsula, gente, que é essa proteção que existe no medicamento, se vocês prestarem atenção, quando a gente abre a cápsula, dentro tem um pozinho ou uns granulados, ou umas bolinhas. Tem muita gente que abre a cápsula e toma o que tem dentro. Não pode. Essa cápsula ela existe com uma finalidade, proteger a substância até o local de ação. Então, se vocês abrem, vocês concordam comigo que o medicamento vai fazer efeito já na língua e a cápsula não é para fazer efeito na língua, e sim lá no intestino, certo? Então, quando a gente abre a cápsula, a gente está agredindo o nosso trato gastrointestinal. A gente vai agredir. Essa substância não é para fazer efeito na boca nem no esôfago. Ela é para fazer lá no intestino. Comprimidos, todo mundo sabe o que é um comprimido. Ele é sólido também. Drágeas, ó, é tipo esse Neosaldina. Neosaldina, se vocês observarem, ela é como um M&M, não é? Tipo um M&M. Ele, se vocês prestarem atenção, se você partir uma Neosaldina, não estou dizendo que é para partir não, tá, gente? Mas se partir, vocês vão observar que dentro é um comprimido normal, fosco, e por fora ele tem um revestimento. Esse revestimento a gente chama de edulcorante. Edulcorante, gente, é simplesmente para deixar o medicamento docinho, com um sabor agradável. Se vocês colocarem a Neosaldina na boca, ela é doce. Se você colocar um comprimido, muitas vezes ele não é doce. Ele é amargo, porque ele não tem esse revestimento que dá esse sabor mais adocicado. Óvulos, não se preocupem, eu vou trazer em uma outra aula mais aprofundada e vou falar melhor dele. Óvulos, gente, é tipo um ovinho, meio de silicone com gelzinho dentro, mas ele é considerado uma forma farmacêutica sólida, tá? Todos esses que eu estou falando são sólidos. O óvulo, ele é para ser introduzido na vagina. O uso dele é vaginal, não é para comer. Muita gente que não é orientada nas farmácias acabam comprando esse medicamento e utilizando de forma errada. Eu já vi pacientes comendo o óvulo. No próximo conteúdo online eu mostro para vocês o que é um óvulo, tá certo? Ele é para ser introduzido na vagina e mesmo que ele tenha consistência meio gelatinosa, ele é considerado sólido, tá? Pílulas, todo mundo sabe o que é esférico e pequenininho. E temos também os supositórios, tá? O supositório é de uso retal. É para colocar no ânus e fazer o efeito lá no reto. O supositório eu também vou falar melhor dele em outro conteúdo online, tá certo? Mas que vocês entendam que ele também é considerado uma forma farmacêutica sólida, tá? Forma farmacêutica líquida. Existem soluções, xaropes, suspensões e o colírio também entra. Gente, solução é uma substância que ela é uniforme, ela é homogênea. O que é isso? De uma cor só. As soluções têm um sabor ruim. Por exemplo, a dipirona em solução tem um sabor amargo, ruim. Então, tem um sabor original. Já o xarope, ele vai ter um açúcar, um sabor artificial. Então, a solução é um medicamento que ele tem um sabor original. É ruim. Já o xarope, ele vai ser mais adocicado. Não tem o dipirona xarope, ele tem um sabor e é adocicado. Tem que ter muito cuidado com as pessoas que são diabéticas para não utilizar xarope com adição de açúcar. Existe hoje já xarope que não contém açúcar, tá certo? E suspensões, geralmente vocês esquecem o que é uma suspensão. Suspensão é aquele medicamento que é antibiótico, que vem o pozinho e a gente tem que adicionar água. Então, é o pó com o acréscimo da água. Esse medicamento se chama suspensão, a forma farmacêutica dele. Gente, o que é uma forma farmacêutica? É a forma com que o medicamento se apresenta a gente. Qual a forma? Um comprimido, ou uma cápsula, ou uma suspensão, que já vai ser uma coisa líquida. Um comprimido já vai ser uma coisa sólida. Deu para entender o que significa forma farmacêutica e entender a diferença de solução, que é um líquido uniforme, homogêneo. O xarope, ele vai receber açúcar e sabor.
E a suspensão, ele não é homogêneo, ele vai ter partículas sólidas, que é o pozinho que a gente tem que acrescentar a água. Combinado? Semissólidas, né? Temos cremes e pomadas. A pomada, gente, ela é bem consistente. O creme a gente consegue espalhar melhor. A pomada, ela é consistente. Por exemplo, o hipoglós. Quando a gente passa o hipoglós na pele, fica bem consistente. O creme não. Quando a gente passa um creme, ele se espalha melhor e fica transparentezinho, tá? Emulsões é como se fosse um óleo. Por exemplo, o Lufital, que é um antigases, que é a simeticona. Se você pingar ele, ele é oleoso. Por isso que ele entra na forma farmacêutica semissólida. Semissólidos são aqueles medicamentos que têm a consistência pastosa, tá certo? No sólido, a gente já falou comprimido, drágia que é aquele que parece um M&M's, cápsula, supositório, óvulo, pílula, pó e granulado. São 8. Líquidos, a gente falou suspensão, solução e xarope, e entra o colírio também. E semissólidos, a gente falou de creme, que espalha melhor. Emulsões, que é mais oleoso, que eu falei até do simeticona, tá? Que ele é um antigases. Pomada, ela é bem consistente, bem viscosa. Aí temos a geleia ou gel. Lembrar que muita gente conhece, por exemplo, o gel de ação local, que é para pancada, né? Um gel para fazer massagem. Mas existe gel também para tomar. Existe um gel que é um medicamento para criança expectorar, certo? E aí ele é em forma de gel e é para tomar, de uso oral, não é para passar no local. Interessante, né? Pastas, pasta, a famosa pasta d'água. Quem nunca viu uma pasta d'água ou quem nunca usou uma pasta d'água, né? Então, creme, emulsões, pomada, geleia ou gel e pasta entra na parte de semissólidas. Não se preocupem que esse assunto eu vou reforçar de forma prática para vocês, tá? E aí, ainda falando de formas farmacêuticas, lembra que eu falei que todo medicamento existe uma principal substância, que a gente chama de princípio ativo, e existem outras substâncias que vai compor o medicamento, que é a água, o açúcar, que eu falei, um corante, um espessante. Espessante é aquele para deixar o medicamento mais viscoso, certo? Então, recipientes é isso, outras substâncias que compõem o medicamento. Princípio ativo é o quê? A principal substância do medicamento que eu falei do paracetamol. Aí temos os adjuvantes, que são esses recipientes que eu falei, que são as outras substâncias. Os veículos, gente, o que é veículo? É a substância responsável pelo transporte da principal substância ao local de ação. Vamos supor, vixe, ficou confuso. Vamos lá, vamos supor que eu tenho um medicamento dipirona, que ele é de ação na veia. Eu vou aplicar ele na veia. Você concorda comigo que tem que ter um líquido que faça com que esse medicamento, que é o princípio ativo, que é a principal substância, chegue na corrente sanguínea bem rápida, que tem uma ação bem rápida? Vocês concordam comigo? Então, esse líquido que vai conduzir a principal substância, que é a dipirona, a gente chama de veículos. Vamos supor que eu tenho dipirona de uso oral. Vocês concordam comigo que também tem que ter um líquido que vai levar a principal substância para o local de ação? Entenderam? Edulcorantes eu já falei, são usados para dar sabor doce. Lembra que eu falei que o comprimido que recebe um revestimento, que é a drágia, né, ele é docinho, então, porque ele recebeu um edulcorante. O que são solventes? É uma substância que vai ajudar a dissolver o princípio ativo. Igual a tinta. Tinta, a gente não precisa de uma substância que ajude a diluir, que a gente chama de solvente. Pronto, é do mesmo jeito no medicamento. Então, eu estou falando, gente, de componentes que contém dentro de um medicamento, certo? E, por último, a gente tem os absolventes. O que são os absolventes? Vamos supor que eu quero formar uma pomada.
Você concorda comigo que vai ter um líquido, que vai ter o princípio ativo, que é princípio ativo? A principal substância, vamos supor a dipirona. Existe dipirona em pomada? Existe. Então, eu vou ter a dipirona, eu vou ter a água, mas eu preciso que aquele medicamento não fique líquido. Fique um medicamento viscoso, pastoso. Então, eu vou colocar um absorvente para absorver um pouco dessa água e ele ficar mais cremoso. Entenderam? Então, esses adjuvantes aqui que eu tô falando são substâncias não, são coisas, são substâncias auxiliares que vão ajudar o princípio ativo, que é a principal substância. Gostaram da aula? Eu sei que é muita informação, é muita coisa, mas a gente vai pegando aos pouquinhos. Próximo conteúdo online, a gente já vai aprender mais coisas relacionadas a isso. E qualquer dúvida eu estou disponível no WhatsApp para vocês, tá certo? E aí, como revisão, quais são as finalidades dos medicamentos? Lembrar, ó, paliativo, profilático, curativo, para fins diagnósticos, lembra? Quais são as formas farmacêuticas, seus tipos? Acabei de falar, eu vou dar um exemplo. Forma farmacêutica líquida. Qual é o tipo? Quais são os tipos? Eu vou dar 2 exemplos. Solução e suspensão. Né? Forma farmacêutica sólida. Eu tenho um comprimido, tenho um pílula e assim vai. Quais são os adjuvantes ou recipientes? Lembra que eu falei solvente, edulcorante, absolvente, veículo, todos esses são recipientes, ou seja, são substâncias que vão auxiliar aquela principal substância. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo online de hoje e aguardo vocês no WhatsApp para tirar dúvidas, para estar questionando comigo e façam atividade no dia bem direitinho para que não fique aí gerando falta para vocês. Combinado? Nosso próximo conteúdo online vai ser os principais motivos para usar diferentes formas farmacêuticas, um assunto que vai dar continuidade a esse de hoje. Então, não percam. Eu aguardo ansiosamente para a gente ter o nosso próximo encontro. Um beijo e deixo aqui a minha última mensagem, né? Esta é uma ótima semana para fazer tudo dar certo. Então, vamos fazer dar certo essa nossa semana. Vamos honrar com nossos compromissos e vamos ser positivos aí, emanando muita energia boa para todo mundo. Um beijo, um grande abraço e até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau!